Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre oferta pública de ações, também conhecido como IPO. A gente sabe que quando uma empresa lança ações no mercado, ela está se capitalizando. Isso é muito bom para a companhia, porque ela pega dinheiro no mercado sem pagar juros, em troca das suas ações. Agora, e para o investidor, será que é bom? Será que vale a pena participar de uma oferta pública de ações? No vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Bom, se você é novo aqui no canal, quero te fazer um convite. Aproveita a oportunidade, já se inscreve, ativa o sino de notificação. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esses conteúdos podem agregar muito para você. E também, dessa maneira, você vai auxiliar o nosso canal a crescer e propagar ainda mais a educação financeira. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente tem um cenário de economia mais otimista, as empresas começam a fazer com mais frequência IPOs. Isso obviamente é bom porque desenvolve o nosso mercado, mas ao mesmo tempo traz para o investidor alguns pontos de observação que eu considero importante. O primeiro objetivo, pela visão da empresa, é vender um número pré-determinado de ações. O segundo ponto é obter o melhor preço possível. E o terceiro, no melhor momento possível. Perceba que eu estou falando de uma visão da companhia, da empresa que está lançando ações no mercado. Agora, o investidor deve observar outros aspectos. É legal a gente entender como é que a gente pode avaliar o resultado de um IPO bem sucedido pela visão do investidor. E aí eu quero raciocinar junto com você. Normalmente um IPO bem sucedido pela visão do investidor é aquele que ele participa na oferta inicial de ações e depois ele vai avaliar no dia atual se ele está tendo um resultado satisfatório, se ele está tendo uma rentabilidade positiva. Perceba que, vamos supor que você comprou um IPO de uma determinada ação a R$10 e passado um tempo, essa ação está R$15. Nessa condição, você considera que isso foi uma entrada bem sucedida. Só que se a gente parar para analisar de uma forma mais crítica, a gente vai perceber que quando você se predispõe a participar de um IPO, você está dizendo para o mercado que você quer comprar esses papéis o quanto antes. Por isso que você está comprando na oferta inicial de ações. Então está relacionado ao tempo. Logo, para a gente poder fazer uma avaliação, é simples. A gente vai observar se seria possível, naquela janela de prazo, comprar aquele papel em algum momento no mercado secundário a um preço menor do que o que ele foi ofertado na oferta primária. Logo, a gente vai perceber, por observação, que muitas das vezes o investidor tem acesso a comprar esse mesmo papel no mercado secundário a um preço menor do que ele foi inicialmente negociado no mercado primário. Então a gente precisa entender que para avaliar um resultado de entrada em um IPO como sendo bem sucedido, a gente precisa avaliar o time de compra, se esse time foi adequado ou não. Esse seria o ponto positivo. Por outro lado, você tem alguns pontos negativos que devem ser observados pelo investidor. Primeiro, a gente vai entender que às vezes os fundamentos reais de uma empresa podem ser ofuscados por uma campanha de marketing. A gente sabe que existe um período de silêncio quando você tem uma oferta pública de ações, mas passado o período de silêncio, você tem aí muita gente fazendo a avaliação dessas companhias que vão participar da bolsa. Isso gera, obviamente, evidência desses ativos no mercado. Isso pode, muitas das vezes, encarecer o preço de compra desses papéis na oferta inicial. Segundo, as empresas geralmente não têm um longo histórico de divulgação de suas informações financeiras. Esse aqui também é um ponto muito importante, né? Você está comprando uma ação na bolsa que ela apresenta um histórico muito curto. Normalmente a bolsa exige 3 anos de histórico financeiro auditado. É um prazo muito curto para você fazer uma avaliação de mercado. Até porque a gente precisaria de um histórico maior para verificar se essa empresa é resiliente a momentos mais adversos, de estresse de mercado. A gente acaba não tendo essas informações. Segundo, normalmente, né, como a empresa está se vendendo no mercado, ela apresenta perspectivas de crescimento atrativas. É por isso que ela disponibiliza ações na bolsa e ela tem como objetivo que essas ações sejam vendidas a um preço mais caro do que o que realmente vale. Isso pode, eventualmente, não se concretizar no médio prazo. E aí, obviamente, essas ações tendem a ajustar o preço no decorrer do período após o lançamento. Então esses são pontos que eu considero muito importantes. No item 3, a gente vai perceber quais seriam os riscos embutidos em uma participação em um IPO. Basicamente, a gente precisa entender que a empresa está abrindo capital e a abertura de capital é cara. Não é qualquer empresa que pode abrir capital na bolsa porque você tem um custo elevado. E claro, esse custo elevado
está embutido no preço das ações. Segundo, a gente pode ter uma demanda reprimida por IPOs, porque as empresas só vão lançar ações no mercado quando a bolsa estiver num cenário mais otimista. Isso pode inflacionar o preço dessas companhias. Terceiro, a gente tem a questão relacionada ao rateio. Se você tiver uma demanda muito grande por aqueles papéis, você pode fazer uma determinada reserva e pegar um percentual pequeno. Então isso no longo prazo não vai fazer grande diferença para você. Você poderia, por exemplo, trabalhar no mercado secundário. Por outro lado, você também corre o risco de subestimar o rateio. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Você reserva um valor maior do que o que você gostaria de comprar, mas imaginando que houvesse um rateio significativo para que você pudesse comprar aquela fração que você gostaria. Só que numa hipótese de não ocorrer esse rateio, você acaba se comprometendo a comprar um valor maior do que o que você gostaria. Isso traz um risco maior para o investidor. E aqui um outro ponto está relacionado a operações especulativas que a gente costuma chamar de flipagem, que é quando o especulador faz uma reserva com o intuito de vender essas ações logo ali no início das negociações para aferir algum lucro ali, algum ganho de capital em uma operação de curto prazo. Isso também vai impactar obviamente no papel e por conta disso, em algumas situações de oferta pública inicial de ações, você tem uma carência ou lock-up que eu já vou apresentar aqui para você. Bom, imaginando que você determinou que quer participar de uma oferta pública de ações, você tem que respeitar um cronograma. Esse cronograma vai definir basicamente a modalidade dessa oferta inicial, que pode ser destinado para varejo ou investidor qualificado, que pode ser com lock-up ou sem lock-up, que basicamente é uma carência. Aqui eu peguei um exemplo de uma oferta inicial de ações, onde essa empresa está disponibilizando seus papéis na modalidade varejo, com lock-up e sem lock-up. Nesse caso, a gente vai perceber que o lock-up seria uma carência de 45 dias. Significaria dizer, então, que na hipótese de você adquirir essas ações no IPO, você teria uma carência para vender esses ativos no mercado secundário de 45 dias. Normalmente a empresa costuma fazer isso e beneficia esses investidores para coibir operações especulativas no curto prazo, logo no início das negociações desses papéis na bolsa. Aqui também a gente consegue observar a delimitação de reserva mínima e máxima, né? Nesse caso, R$3.000 e R$1 milhão, tanto na oferta com carência quanto sem carência. E aqui a gente consegue ver o cronograma dessa oferta inicial de ações, que é muito importante. A gente tem o início das reservas. Lembra que quando eu quero comprar uma ação que ainda não está sendo negociada em bolsa, eu preciso manifestar esse desejo baseado em uma reserva. Eu faço isso diretamente na corretora. Segundo, eu tenho o término das reservas para pessoas vinculadas, que normalmente são pessoas ligadas a instituições financeiras. Depois eu tenho o término das reservas para todo mundo, para todas as pessoas. E aqui eu tenho o que a gente costuma chamar de booking build, né, que é a formação de preço desse ativo. Basicamente a formação de preço é baseado em oferta e demanda, e aí você tem um intervalo de preços que você pode reservar, por exemplo, de 10 a 15 reais, mas após a formação de preços, você tem o preço definido dessa oferta inicial de ações. E aí você tem o início de negociação dos ativos e você também tem a data de liquidação, que é o momento em que o investidor deve cobrir a reserva financeiramente que ele acabou de fazer e que essa reserva foi absorvida pelo mercado. E por último a gente tem o fim da carência ou lock-up, numa hipótese de você ter uma oferta disponibilizada com carência e que tenha sido aderida pelo mercado. Bom, no caso de você estar utilizando, por exemplo, a corretora XP, é simples você participar de uma oferta pública de ações. Você vai no menu Produtos, depois você vai em Ofertas Públicas, clica em Oferta Pública e depois você clica em Aderir o IPO e segue o passo a passo. Lá você vai ter o prospecto, o cronograma, etc., né? As informações que você precisa. E por último, a pergunta que fica no ar é se vale a pena participar de um IPO. Bom, eu acho que isso é uma decisão muito individual de cada investidor. Eu particularmente adoto a minha estratégia aqui como não participação em um IPO, porque eu não tenho dados suficientes para analisar aquela empresa. Então eu considero que quando você participa de um IPO, você está fazendo uma aposta, uma operação mais especulativa. Por isso eu prefiro ficar de fora na maioria das vezes. Mas na hipótese de você eventualmente querer participar de um IPO, porque você gosta, por exemplo, da empresa ou do setor de atuação daquela companhia, o ideal é que você entre com uma parcela muito pequena, para que você possa participar daquele IPO e posteriormente você possa acompanhar mais de perto essa empresa para que você possa futuramente aportar mais recursos nessa companhia, caso você se sinta confortável. Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima!